Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real e nós vamos estar falando sobre o medo nesse vídeo, tá bom? Se você gostar, já sabe, no final deixa o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe, tá? E deixa um comentário, tá bom? Dê uma sugestão de vídeo para a gente continuar com esse trabalho. Vamos lá, eu vou ler com vocês um texto que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 18 a 21. Diz assim o texto sagrado: No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. No ano de 2020, 2021 e até o momento, de fevereiro de 2022, o medo foi a garota propaganda da pandemia. E eu quero deixar bem claro o seguinte: eu lamento profundamente pelas pessoas que faleceram no ano de 2020, 21 e 22. Aqueles acometidos pelo vírus ou aqueles que morreram por quaisquer que tenham sido o motivo. Eu sempre disse e sempre vou continuar a dizer que a morte não tem doença de estimação. Em 2020, trataram a morte como se ela tivesse só uma doença de estimação. Trataram a morte como se ela só conhecesse, como se ela fosse míope ou cega. Ela só sentia o cheiro do vírus que abateu o mundo inteiro. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, não tiveram a chance de enterrá-los, não tiveram a chance de estar com os seus nos últimos momentos porque não podiam entrar nos hospitais. Pessoas passaram por situações as mais escabrosas por causa deste vírus. Tinha valor quem morria por causa do vírus. Mas quem morria do coração, quem morria por causa de um acidente, não se dava o valor, principalmente as mídias que noticiavam isso sem parar. Buscar responsáveis agora não tem valor algum, não vai resolver porque já aconteceu. O que precisa ser feito agora é nos livrarmos do medo. Porque a morte sempre vai existir. Enquanto houver vida, a morte existirá. É uma coisa normal. Ela é a continuação da existência humana, né? É a única coisa que temos certeza. O que nós precisamos descobrir agora é como nos livrar do medo. O medo que foi massificado dia após dia, semana após semana, mês após mês, nesses últimos 2 anos e já alguns meses. Mas fica uma coisa que ninguém ousou questionar. Tiraram a esperança do povo, esfriaram o amor de muitas pessoas, mas mantiveram o medo. O medo, ele sufoca a pessoa. Ele faz com que a pessoa fique totalmente isolada dentro de si mesma. Deus é amor. Vocês imaginam o que não aconteceu nestes 2 anos e meses? Que as pessoas se recusaram a buscar se aperfeiçoar no amor de Deus, refutando o medo. Pessoas dentro das próprias famílias, rejeitando os seus, por causa das escolhas que eles fizeram, com máscara, sem máscara, agora com vacina, sem vacina. Onde está o amor de Deus que simplesmente
nós não queremos nos afastar do medo. Essa semana fui pagar uma conta. No momento em que o pessoal conhecido, já acostumado a ir pessoalmente lá, no momento em que eu respondi uma pessoa que por motivo de doença ainda não havia tomado a vacina, ela se afastou de mim quase 2 metros. As pessoas que estavam ao redor dela me olharam como se eu tivesse soltado um palavrão de alto escalão, assim, horripilante. E ela continuou. Eu fingi que não percebi, né? E que eu estava de saída, mas foi algo assim aterrorizante. O amor de Deus se esfriou porque nós demos lugar ao medo de sentar numa mesa de restaurante, ao medo de sentar ao lado de alguém na igreja, ao medo de andar na rua para respirar o oxigênio. O medo nos tornou refém. Mas sabe, as pessoas, eu tenho ouvido muito, pessoas dizerem que nós sofremos uma hipnose coletiva, um encantamento coletivo, eu diria assim. Mas eu vou falar que havia uma base para isso acontecer. O medo. Trabalharam o medo, assolaram o medo, colocaram as nossas crianças apavoradas. O medo, o que vai vir disso? Líderes religiosos fecharam as igrejas. As reuniões eram só com horário marcado. Líderes religiosos que estavam fazendo live para seus fiéis foram interrompidos por agentes sanitários dizendo que eles estavam violando os protocolos municipais. O medo se instalou de tal forma que as pessoas passaram a achar que podiam contrair o vírus através de uma live, de um culto online, de uma missa online. Eu vi muito isso no Twitter. A pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é o seguinte: qual é o maior? O que é maior no seu coração? O medo ou o amor de Deus? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. A Bíblia diz que Deus é amor. Se nosso medo está em um vírus ao ponto de nos afastarmos, de não querer tocar nas pessoas, de abraçar, de pais literalmente terem se voltado contra os filhos e filhos contra os pais, ao ponto de pais não enterrarem filhos, filhos não enterrarem pais, por causa do medo. Idosos tiveram suas vidas anuladas por causa do medo, não deles, mas de seus parentes, de seus filhos, de seus pastores, líderes religiosos. O medo assolou nestes últimos 2 anos a nação brasileira. A pergunta é: o que vamos fazer para quebrar as amarras do medo? Se Deus é amor, por que ainda estamos encarcerados no medo? Até quando o medo se tornará senhor das nossas vidas por causa deste vírus? Quem é maior no seu coração? Torno a perguntar: o medo ou o amor de Deus? Em que você quer ser aperfeiçoado? A Bíblia diz que o medo atrai aquilo que nós mais tememos. Mas o amor de Deus nos aperfeiçoa, ele nos faz crescer. O que você vai escolher? O medo ou o amor de Deus? Em que você quer ser aperfeiçoado? Eu sei o que eu quero.
e em que quero ser aperfeiçoada. Agora a escolha é de cada um. Eu desejo que você pondere bem, pense sobre este assunto e decida. E elimine esse medo que foi implantado na sua vida, assim como eu tenho tentado fazer na minha. Deus proteja, guarde e seja com vocês. Se gostar desse vídeo, já sabe, deixa o like, faça uma sugestão, compartilhe, tá bom? E ative o sininho para você ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.